Vamos dar início ao nosso culto de restauração dessa noite. Eu peço a vocês que compartilhem comigo das Escrituras Sagradas, que está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, 28, 29 e 30. Amém? Encontraram? Amém? Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco nessa noite sobre: se estás cansado, oprimido, com problemas, seja quais forem, não fiqueis abatidos, descanse em mim, porque eu suportarei todas as coisas que vocês não consigam carregar. Eu estou contigo em todos os momentos. Não se aflijam, não se entreguem, não derrubem as suas cabeças por qualquer que sejam as tribulações. Ele fala: por mais que seja pesado o jugo, traga para mim, eu sou capaz de resolver qualquer problema na sua vida. Não se deixe abater jamais. Eu sei, irmãos, que não é fácil, porque muitas das vezes passamos por problemas, por lutas, e a primeira coisa que vem é o desânimo, sabe? É o desânimo, a vontade de abandonar, de entregar tudo, de chutar o balde, sabe? Mas eu sei que nós temos um Deus maior do que todos os problemas, e esse Deus é o nosso Cristo, é o nosso Rei, é o nosso Deus. Não deixe nada para que você possa se tormentar. Qualquer problema que você esteja, eu vou falar para vocês, irmãos, deixe nas mãos que Ele resolve. Ele é capaz de tudo. Não importa a sua situação, não importa o que você está passando, entregue para Ele, que eu tenho certeza absoluta que é o único capaz de aliviar as nossas pressões. Sabe, que nem eu falei para vocês, quantas vezes a gente já pensou em desistir, sabe? Às vezes chega momentos que você olha para trás e fala: poxa vida, não aguento mais, está difícil, vou saltar, vou descer do barco, eu vou descer do barco, eu vou abandonar o barco, eu vou deixar todos para trás, sabe? Quantos de vocês já pensaram a mesma coisa? Já passaram por isso? Já tiveram problemas? E não pensem que esses problemas nunca vão deixar de existir, vai desistir. Mas mesmo assim eu peço a vocês, irmãos, não se deixem abater, não se deixem jamais, porque nós temos um grande Deus que nos conforta em todos os momentos. Entregue para Ele, entregue os seus problemas para Ele, que Ele é o único capaz de resolver aquilo que nós não conseguimos. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui apresentar, meu Pai, essa noite, esse culto abençoado, Papai querido, que nós possamos receber mais da Tua presença, que nós possamos entregar nossa vida a Ti, Senhor, que todos os problemas que nós estamos passando, Senhor, que possam, meu Pai, estar sendo cuidado por Ti. Não permita, Pai, que nós possamos pôr tribulações, Papai, sozinhos. Esteja conosco em todos eles, para que nós possamos suportar as coisas do dia a dia. Nós colocamos diante da Tua presença, nós colocamos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, Papai querido, que o Senhor possa nos guardar sempre, em nome de Jesus. E assim nós oramos e te agradecemos,
para todo sempre. Amém e amém. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Quem já sentiu a glória de Deus, o seu espírito clama, a sua alma deseja. Que você venha neste lugar com um desejo ardente em seu coração, de adorar e exaltar ao Rei dos Reis, de declarar que Ele é o Senhor na sua vida. Como foi falado aqui, em meio às diversidades e tribulações, Ele está contigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença. E se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Diga: e se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga aí quem já pisou, quem já pisou outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória.
e onde estiver, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, a glória de Deus. Diga mais uma vez: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, a glória. Levante suas mãos bem alto e aplauda o Senhor. Oi. Agora chegou o nosso momento de ofertarmos na casa do Senhor, amém? Vamos compartilhar no livro de 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios, segunda carta, corrigindo, né? Segunda carta aos Coríntios, é a forma mais correta. 9:6, amém? Assim, estímulo à fidelidade. 6 diz assim, e digo isso, 9:6, e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Aleluia. Irmãos, o próprio Deus já fala conosco. Aquele que semeia muito, com certeza ele colherá muito. Se você tiver 10 sementes e você plantar essas 10 sementes, com certeza você terá 10 árvores produzindo. Se você tiver só uma semente, será só uma árvore, certo? Então, quanto mais a gente semeia na casa de Deus, com certeza que Deus vai retribuir muito mais, porque Deus, ele é generoso com aqueles que é generoso com Ele, sabe? Deus é generoso com quem é generoso com o próximo, porque Deus, ele conhece e ele sonda o nosso coração, coisa que o diabo não consegue fazer, só Deus. O diabo, ele age através da nossa boca, mas Deus, ele age através do nosso coração. Então, irmãos, se você tem um coração grato, agradeça a Deus, porque nem todos têm esse privilégio. Muita gente tem muito, com sobra, mas não sabe ajudar quem precisa e quem necessita. Então, se você consegue agradar a Deus, parabéns, você já tem uma grande vitória na sua vida. Seja essa pessoa capaz de ajudar alguém, ajudando a igreja, ajudar o próximo, porque com certeza, quanto mais você contribuir, quanto mais você ofertar, quanto mais você ajudar na obra de Deus, eu tenho certeza que você vai receber o dobro, porque Deus, ele não é de mentira, Deus é verdade, e o que Ele fala, Ele não volta atrás. Faça como Ele disse, produza muito, entregue o seu melhor na casa dEle, aleluia. Então, irmãos, receba essa palavra e com o coração grato, agradecido, porque nós somos abençoados já, só de estarmos nessa terra, em cima, nessa terra com vida, já é uma dádiva de Deus. Já temos que agradecer, porque quantas pessoas já se foram, não está mais aqui, sabe? Quantas pessoas já se foram, não está mais aqui, e a gente ainda está. Então nós somos gratos já, só nesse momento já somos gratos, mas nada, não tem mais que agradecer. Essa vida é tudo,
de gratidão. Em gratidão a Deus. Sabe, irmãos, eu sou muito grato pela minha vida, eu sou muito grato pela minha saúde, eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu não tenho muito a pedir, eu tenho mais que agradecer. Não tenho a pedir, eu sei agradecer. Nas minhas orações eu sempre agradeço. Deus, agradeço isso, agradeço aquilo, agradeço pela vida dos irmãos, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos pais, enfim, Senhor, eu sou muito grato. Amém? Ao som do louvor, irmãos, traga a sua oferta e seu dízimo. Amém, aleluia. Glória a Deus, amém. Vem com alegria, porque há um rio que corre do trono de Deus, aleluia. Há um rio que desceu de sua glória, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, ressuscitou. Eu vou mergulhar nos seus rios, eu vou mergulhar nas suas fontes, eu vou mergulhar nos seus rios. Diga, vou mergulhar nas suas fontes. Diga, me limpa, me sara, me cura, transforma e restaura. Me limpa, me sara, me cura, transforma e restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma e restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura, transforma e restaura meu coração. Eu vou mergulhar nos seus rios, vou mergulhar nas suas fontes. Eu vou mergulhar nos seus rios, Jesus. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Oh! Glória a Deus, aleluia. Amém. Estenda suas mãos para cá e vamos orar pelas ofertas, irmãos, pelos dízimos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que foi colocado nesse altar, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, abençoando a casa, o celeiro, o trabalho, que jamais deixe faltar na vida, na casa de cada um, Pai. Que o seu sustento possa vir para cada um deles, Papai querido. Muito obrigado. Em nome de Jesus agradecemos para todos sempre. E a igreja diz amém. Aleluia. Agora vamos para os avisos. Vamos ver o que tem no mural hoje. Culto de restauração. Toda quarta-feira, às 8 horas. Aleluia, glória a Deus. Campanha 7 semanas na presença de Deus pela sua vida. Aleluia. Culto da família, todo domingo às 19 horas. Irmãos, se você puder convidar, convide, insista, traga mais alguém. Domingo era para me trazer um convidado, sabe? Eu não sei, eu acho que o diabo é na vida dos outros, né? Porque não é possível. Passei a semana inteira convidando, lembrando, e tá. A mulher falou, eu vou. Na hora que a mulher veio, não estava com dor de barriga. Mas é um trem, moço. Falei, não é possível. Falei, Deus, não deixa o diabo se manifestar. Afasta esse trem, pelo amor de Deus. Aleluia. Aí, no dia 18 de outubro, festa da pijama, será às 20 horas. Aleluia. Ó, festa da pijama. Traga seu travesseiro, colchão. Bazar na igreja.
dia 20 de setembro, às 7h30 da manhã. Se você tiver roupas, coisas que você não usa, traga, sabe? Porque muitas vezes já foi falado, aquilo que você não usa há mais de 3 meses, você não vai usar mais. Isso é certeza. Porque se você não tirar do seu guarda-roupa, você é muquirana. É cainha. Então tire e separa, porque você não vai usar mais. Porque se o guarda-roupa está merecendo coisa nova, traga. Porque alguém vai precisar daquilo que você não usa. Amém? Aleluia? Mais alguma coisa, irmãos? Eu creio que tem testemunho hoje, né? Amém? Glória a Deus. Então vem, irmão. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz porque o pai do meu neto estava viajando, tinha 3 anos que ele estava fora, e para honra e glória do Senhor, agora ele voltou, agora está ajudando a minha filha, porque pai separado é assim, né? São 2 famílias, mas graças a Deus agora está ajudando ela. E tem um testemunho também da minha filha, que ela veio aqui e fez um pedido para o Senhor, que ela queria trabalhar numa cantina, e ela conseguiu ficar na cantina, e ela agora está trabalhando na cantina, e para a honra e glória do Senhor. Amém. Mais alguém para dar testemunho? Gente, todo dia temos testemunho para dar, todos os dias. A graça e a paz, amém, irmãos? Esses dias, tem uns 15 dias mais ou menos, eu pedi para as irmãs estar intercedendo pela vida de um primo meu, que foi operar a cabeça dele, né? Que tinha uma veia que foi gerada dentro do ventre da mãe dele com deformação, só que veio dar problema agora. E os médicos, na hora, falaram que era muito arriscado ele fazer essa cirurgia, mas não tinha outro meio, porque ele poderia ter um AVC e ele poderia ir a óbito. Então a família decidiu fazer essa cirurgia. Para a honra e para a glória do Senhor, hoje ele está em casa, fez a cirurgia, está se recuperando. Ele perdeu um pouco dos movimentos da perna, mas já está voltando, porque o médico falou que ele ia ter sequelas, ou na fala, ou ia ficar cego, ou não ia andar mais. Mas para a honra e para a glória do Senhor, hoje ele está bem. Hoje ele está conseguindo já movimentar os pés, que era a única coisa que estava impedindo ele, que ele estava deixando meio estressado. Ele achou que não ia voltar mais a andar. Mas Deus é maravilhoso, operou na vida dele, e eu agradeço pelas irmãs terem intercedido pela vida dele. Amém? Aleluia, glórias a Deus, hein? Glórias a Deus. Agora vamos para a palavra da noite. Quem será o ministro da palavra? Ministra. Aleluia, glória a Deus. Aproveitar que a irmã vai vir, já vai orar pelas cartinhas. Eu passo a vez. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar pela vida dela. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, papai querido, eu quero apresentar a vida da tua filha, da tua serva que está aqui presente, que ela vai trazer a palavra vinda do trono para os irmãos que estão aqui, papai, que nós possamos nos alimentar, que nós possamos nos transformar por cada palavra dita pelo teu poder do Espírito Santo. Usa grandemente a vida dela, em nome de Jesus, eu te apresento ela para todos sempre, amém. Aleluia! Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está animada hoje, eita glória! Acho que o irmão Adilson tem que ser, eita, gaguejei, hein? O irmão Adilson tem que ser mais vezes dirigente do culto, porque a igreja animou, alegrou com ele, aleluia! A ida em pé, aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram elas lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Marcos 10, 46. Aleluia. Salvo engano, foi a mesma palavra de domingo, né? Mas a gente vai ver
que ainda que seja a mesma palavra, Deus fala conosco de forma diferente. E a palavra do Senhor diz assim: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado do lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos mandaram se calar. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, lhe disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podemos assentar, igreja. Aleluia. O que o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite é sobre superação de obstáculos. Já estamos no mês de setembro e a gente pode falar que o ano passou rápido, o ano voou. Quantos de nós, lá em dezembro, fizemos os nossos alvos para 2025? Muitos em ato profético, no culto da virada, preencheu a cartinha com todos os seus objetivos, com todas as suas metas. Eu também fiz, igreja. Mas eu te pergunto nessa noite: o que você fez? O que você tem feito para que as coisas, para que essas metas, esses objetivos fossem alcançados até aqui? O que você está disposto a fazer para alcançar o que você deseja? A cartinha para Deus, o que você está disposto a fazer para que os seus alvos, seus objetivos sejam alcançados? Talvez você tenha colocado libertação da minha família, mas você tem orado para que sua família seja liberta? Você tem jejuado? Você tem apresentado a tua família no altar? Você tem sido um espelho? Você tem sido a imagem de Deus dentro da tua casa? Porque eu, quando era pequena, adolescente, eu falava que eu não queria ser crente, não. Por quê? Os crentes que eu conhecia não eram exemplo. Você tem sido exemplo para as pessoas que você quer trazer para a presença do Senhor? Tem muitas pessoas que querem muitas coisas, mas desde que elas tenham facilidade em alcançar, qualquer contratempo, ela desiste. Qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, essa pessoa muda o querer, ou faz uma transição para algo mais fácil. Um exemplo: eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de repente comprar um carro, mas ao invés de economizar, eu começo a gastar. Não, passou já um ano, o carro está muito difícil. Agora eu vou comprar uma moto, que a moto é mais fácil. A moto eu consigo pagar. Tem gente que muda a meta muito rápido, muito fácil. Eu não sei o que te limita, mas sei que você precisa vencer.
Muitos de nós, muitas vezes a gente tem um bloqueio. Mas assim como um jogo, a gente precisa mudar de fase. Eu te pergunto nessa noite, o que você está disposto? O que você fala, não, eu abro mão para alcançar meu objetivo. Porque não adianta, igreja, a gente fazer campanha se a gente não estiver disposto para pagar o preço que é necessário. Porque a Bíblia, ela diz que a fé sem obras, ela é morta. Tem gente que insiste em transferir as responsabilidades para Deus. Eu tenho um sonho. Deus, ele já falou que ele vai me dar, então Deus vai me dar. Porque os sonhos de Deus não podem morrer. Então eu vou esperar cair do céu. Eu quero ter saúde, então eu venho para o culto, Deus me dá saúde. Mas eu continuo comendo o que eu não posso, o que eu não devo. A gente precisa aprender a fazer a nossa parte. Tem muita gente com muita fé, não alcançando nada. Porque tem fé, mas não tem força para lutar quando os obstáculos surgem. Eu vi um exemplo hoje. Estava lendo um jornal logo pela manhã, indo para o trabalho, de um skatista. Ele se chama Sandro Dias. E eu já ministrei aqui sobre skatista. Porque o povo que gosta de desafio, ele vai e inventa uma manobra, ele cai, ele levanta. Ele cai de novo, ele se machuca, ele levanta de novo, até ele alcançar o objetivo. Aí quando ele alcança o objetivo, o que ele faz? Ele inventa outro mais fácil? Não, mais difícil. Aí ele cai de novo, ele levanta de novo, ele cai de novo, e assim vai. Mas esse Sandro Dias, ele viu um edifício e falou, eu acho que dá para eu descer dele. 85 metros. 85 metros, igreja, é equivalente a um prédio de 28 andares. E esse prédio, ele era assim, bem propício para skatista. Pois domingo passado, ele foi lá e fez a manobra. E ele alcançou o objetivo dele. 85 metros de altura. Provavelmente, ele tentou várias vezes. E ele não foi bem sucedido nas outras vezes. E assim somos nós, igreja. Quando o obstáculo vem, a gente pode até cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Quanto maiores forem seus sonhos, maiores vão ser seus obstáculos. Mas se você não estiver preparado para lidar com os obstáculos e com as frustrações, você vai fazer o quê? Vai desistir. Tem um ano e meio que eu estou indo para a academia. Aí eu vou, aí eu paro de ir, aí a minha amiga motivacional, Ana Júlia, que é minha filha, ela aposta comigo. Se eu vou um mês na academia, se eu vou uma semana, eu até paro de ir, mas eu volto.
E eu sei que eu vou desistir outras vezes, mas eu vou recomeçar outras. E assim a gente tem que ser, igreja. Porque todos nós temos um adversário em comum, que sempre vai tentar sabotar o nosso sucesso. E esse nosso adversário em comum se chama Satanás. No texto que nós lemos lá atrás, temos um cego que estava mendigando, chamado Bartimeu. Mas Bartimeu, ele não era cego de nascença, porque ele diz que eu torne a ver. Então ele enxergava. Ele ficava na saída da cidade de Jericó pedindo esmola. A princípio, a única coisa que ele queria. Essa era a vidinha de Bartimeu. E como que está a sua vidinha? O que você tem mendigado? Você está à porta mendigando o quê? Mas todos os dias ele estava lá, esperando a moedinha. Mas ele tinha um desejo íntimo no seu coração, porque ele diz que eu volte a enxergar. Pois vimos a intensidade do desejo do coração dele, porque no texto ele diz assim: Jesus vai para Jericó com seus discípulos, com uma grande multidão. Quando ele saía de Jericó, no livro de Marcos, é a última vez que Jesus passa por essa cidade, porque lá no capítulo a seguir, Jesus ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém, e mais para frente Judas trai e Jesus é crucificado. Pergunto para você, se não fosse dessa vez, Bartimeu conseguiria ver Jesus novamente? Provavelmente não, igreja. Qual é a emergência que você está vivendo? O que você precisa nesse momento? Certas oportunidades na nossa vida só acontecem uma vez. Tem um ditado que fala assim, que o cavalo selado só passa uma vez na nossa frente. Se você não monta, você perdeu a oportunidade. Como diz Cuiabano, tchau e benção. Muitas vezes o problema é a morosidade que temos. A gente vai deixando as coisas que nós dizemos que é importante, sempre adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu faço um jejum, amanhã eu começo o propósito de ler a Bíblia toda. Amanhã. Se o que você precisa para mudar a tua vida não pode começar hoje, isso não é emergência. Sua vida só vai mudar quando você definir suas prioridades. Jesus está saindo em Bartimeu, mesmo sendo a primeira vez que encontraria por Jesus. Mas a emergência de Bartimeu, igreja, ele era tão grande que ele se comportou como se fosse a última oportunidade da vida dele. Sabe quando a pastora Aninha, toda vez que ela vem dirigir o culto, ela fala bem assim, que vamos fazer com que esse culto seja o último da sua vida. Bartimeu agiu dessa forma, igreja. E na verdade, realmente era a última vez que Bartimeu via Jesus. O que você precisa entender nessa noite é que você determina a sua postura. O adiamento de decisão, de prorrogar as coisas para depois, porque não é urgente. Na Bíblia a gente vê algumas coisas urgentes. Quando a gente vê Jairo, chefe da sinagoga, ele não pensou no que as pessoas da sinagoga iriam pensar, que ele poderia perder o status dele. Ele pensou na sua filha que estava doente. Enquanto não for urgente, nós vamos deixando para depois. A gente vai empurrando para a barriga. Aí quando a água chega no pescoço, bate o desespero. Bartimeu, ele estava ali,
mesmo sem saber que era a última vez que ele encontraria Jesus. Ele sabe que ali era a sua emergência. É agora ou nunca. E lá no versículo 47 diz assim: na saída de Jericó, Jesus, envolto de uma multidão e seus discípulos, ele diz: ouvindo que o Nazareno Jesus pôs-se a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele clamou, porque soube que Jesus estava passando, e soube também o que Jesus podia fazer. Porque a fé, igreja, ela vem também pelo ouvir. Agora Bartimeu está ouvindo e sabe que Jesus, aquele que podia curá-lo, passando, e pensa, ele sentado só escutando o movimento. E ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém diz: Jesus o Nazareno, ele está saindo da cidade. E nesse momento ele acredita que Jesus pode fazer algo por ele. Jesus, ele está presente neste lugar, igreja. Não permita que Jesus saia sem o teu milagre. Mas se ele ficasse ali quieto, sentadinho, pedindo esmola, Jesus podia curá-lo? Sim, porque Jesus sonda e conhece o coração. Mas ele não quis pagar para ver, não, igreja. Literalmente, né? O que precisamos entender é que algumas coisas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela creu que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela ia ser curada. Bartimeu também vai precisar vencer algumas coisas para alcançar o que ele quer. A primeira delas, ele não deixou para depois. A gente vai deixando para depois tantas coisas importantes. E por ouvir falar das curas e milagres e maravilhas, em suas passagens por Jericó, ele diz: agora é a minha vez. Jesus agora vai passar por mim. Então agora ele precisa, e ele deseja, no fundo do seu coração, se encontrar com Jesus. Mas primeiro, ele tem algo que o limita. Ele tem uma limitação física que impede de ir até lá. Porque tinha uma multidão. E Bartolomeu não tinha ninguém para guiá-lo. Não tinha bengalinha naquela época. Na altura do campeonato, ninguém daria licença, porque todos queriam ver o mestre. Então presta atenção, eu não sei o que te limita, mas eu sei que você precisa vencer. Ele era cego. Sabia que não ia conseguir chegar até a Jesus. Qual que é a estratégia que você tem para chamar a atenção do mestre? Se tem algo querendo te limitar, Deus, ele é criativo e vai te dar estratégias. Bartolomeu tem a cegueira que o limita, mas ele tem a voz. E aí, igreja, começa uma das cenas mais emocionantes na Bíblia, que deve nos inspirar. Ele começa, como diz meu sobrinho Bruno, ele começa metendo louco. Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que tem perto dele é um pessoal que estava motivando ele, né? Vai lá, cego, grita mais. Tinha? Tinha não. Cala a boca, cego. Deixa o mestre falar. Cala a boca, cego, você está atrapalhando. Tem gente assim que nos motiva.
Tem dentro de casa, tem no trabalho. Tem um monte de gente que motiva a gente, igualzinho aquela multidão estava motivando Bartimeu. Mas Bartimeu, ele tinha força para superar aquela crise. Bartimeu, ele tinha voz. E Bartimeu, só quem cuidou de criança, um monte de criança, sabe como que é. Eu era pequena, minha mãe falava, fica quieta. Aí minha mãe ficava, né? Aí meus irmãos, principalmente pastor Ney, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Né, pastor Ney? Bartimeu era mais ou menos assim, igreja, ele não baixou a cabeça. Falou, o quê? Esse povo está mandando eu ficar quieto? Não, vamos lá. Enquanto eu não chamar a atenção do mestre, eu não vou parar. E ali ele ficou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo mandava ele ficar quieto. E mais alto, igreja, ele ia gritando. Para de perder tempo com quem está dizendo para você que não vai dar certo, que não vai acontecer. Vai dar certo sim, porque quem está guerreando contigo é Jesus Cristo. O seu milagre vai chegar no momento certo. E Jesus, ele parou para ouvir. Filho de Davi, ei, tem alguém me chamando. Vai lá, chama aquele cara. Os mesmos que mandaram Bartimeu calar a boca. E Bartimeu está lá sentadinho. Tenha bom ânimo. Aqueles homens disseram, levanta-te, ele te chama. E ele lançou sua capa, porque tinha coisa mais urgente. Essa capa significa que ele tinha uma autorização do governo romano para pedir esmola, igreja, porque ele era mendigo. Para Bartolomeu, a capa era o atestado claro da sua cegueira, pois simbolizava tudo o que não era adequado e que, portanto, precisava ser deixado de lado. É Bartimeu, pastor Uel, estou ouvindo Bartolomeu, igreja, ô misericórdia. Porque a capa era importante para ele. Não era importante? Para Bartimeu, era. Porque era a autorização dele, a igreja ficar rindo. E ainda fica gravada essas coisas. A capa era importante, igreja, para Bartimeu. Mas ele tinha uma coisa mais importante, que era encontrar-se com Jesus. E Jesus lhe pergunta, queres que eu te faça? Eu só quero ver. Porque Jesus pergunta, mesmo sabendo a resposta. Porque Jesus quer que todo mundo escute o que ele vai pedir. Como se Jesus estivesse dizendo, dá uma olhada para esse pessoal, para ver quem que vai resolver seu problema. Venceu a distância, Bartimeu venceu a multidão, a cegueira, aquela torcida do contra, que mandaram ele calar a boca. E Jesus, ele diz, a tua fé. Porque sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. Porque sem fé nós não vamos ver a nossa vida ser restaurada. Porque sem fé a gente não vai ter as bênçãos, a gente não vai ver as bênçãos vindo do Senhor para cada um de nós. Porque sem fé a gente não vai ganhar a nossa família para Deus. Porque sem fé, igreja, a nossa história não vai ser mudada. Nada na nossa vida vai ser transformado. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Mas Bartimeu, ele pediu para ser salvo? Bartimeu pediu para ver, não foi? Voltar para ver?
Jesus entendeu errado? Mas Jesus nos dá decididamente, infinitamente, mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque do que adiantaria Bartimeu enxergar e perder a salvação? Muitas vezes a gente quer coisas, a gente quer ganhar na Mega Sena, né, pastor Welton? Mas a gente pode ganhar na Mega Sena e perder a salvação. Do que adianta ganhar o mundo e perder a Deus? E o texto continua: e imediatamente ele viu. E para finalizarmos, igreja, qual é a intensidade do seu querer? Você está pronto para ultrapassar os limites, os obstáculos entre você e onde você quer chegar? Você está pronto para lançar a sua capa? Porque o Mestre te chama. Amém? Fique em pé. Vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. Por mais que seja o mesmo texto, a gente observa que Jesus, ele fala diferente com nós. E é dessa forma, igreja. Jesus hoje, ele nos convida para lançarmos a nossa capa, para deixarmos de lado o que nos envergonhava, porque ele está disposto a escrever na nossa vida uma nova história. Jesus, ele está disposto a nos entregar muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Porque lá em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Ele diz: planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um fim. Muitas vezes a gente fala prosperar, a gente pensa em riquezas aqui na terra. Vários homens na Bíblia foram ricos, amém, glória a Deus. Mas não podemos nos apegar à igreja, às coisas dessa terra. O que Deus tem para cada um de nós é lá no céu, onde a gente vai viver por um breve período de tempo. Aleluia. Lança sua capa, porque o Mestre te chama nessa noite. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer do Senhor? Bartimeu, ele tinha convicção do que ele queria do Pai. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças ao Senhor pela mensagem ministrada em nossos corações. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, nessa noite, assim como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Tenha, Jesus, compaixão de cada um de nós, ó Senhor, nessa noite. Chama-nos, Senhor Jesus, pelo nome. Lançamos, Senhor Jesus, a nossa capa, Senhor Jesus, para irmos de encontro a Ti. Lançamos, Senhor Jesus, a capa do medo, a capa da ansiedade, a capa, Senhor Jesus, da vergonha, da promiscuidade. Lançamos, Senhor Jesus, porque nós queremos, ó Pai, viver verdadeiramente para Ti. Que os Teus ouvidos, Senhor Jesus, estejam estendidos, ó Pai, sobre a Tua casa, sobre o Teu povo, Senhor Jesus. Oh, Papai, venha restaurando, Senhor Jesus, a visão espiritual, Senhor Jesus. Venha tirando, Senhor Jesus, toda cegueira, toda amargura, Senhor Jesus, do coração dos Teus servos.
Leva-nos, Senhor Jesus, de volta ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor Jesus, para mais perto de Ti. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos impede, ó Pai, de estar na Tua presença, caia por terra nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Que toda a multidão, Senhor Jesus, que grita ao contrário, que venham se calar. Oh Senhor Jesus, envia o seu exército de anjos, Senhor Jesus, sobre este lugar, sobre a tua casa. E assim nós oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia. Uma salva de palmas, igreja. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem trouxe sua cartinha para Deus? Quem trouxe? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, te apresento cada pedido, Senhor, do teu filho e da tua filha. Te apresento, Senhor, cada propósito, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que o teu filho e a tua filha, Senhor, colocou diante, Senhor, do teu trono, Pai. Eu não sei, Senhor, qual o propósito dela, Senhor, sobre essa campanha, mas o Senhor conhece, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em nome do teu filho, o Senhor vai nos conceder, ó Pai. Então nós clamamos, Senhor, por cada campanha, Senhor, desta noite, Pai. Por aqueles também que não puderam vir, Pai, que estão na campanha. Te peço, Pai, que conceda, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Senhor, e exaltado entre nós. Para que o teu filho, Senhor, para que a tua filha possa dar testemunho, Pai. Para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, neste lugar. Te apresento também, Senhor, cada pedido, Senhor, do teu filho e da tua filha. Conceda a ele segundo o teu propósito, segundo o teu coração. Mas conceda, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado entre nós. Abençoe a vida da tua filha, Pai, a qual o Senhor usou de instrumento sobre este lugar. Abençoe o ministério dela, a qual o Senhor tem colocado e confiado sobre a mão da tua filha. Nos leve, Senhor, para casa, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com o veículo, livre ele, todo espírito imundo do asfalto, todo sanguinário. Aquele que for caminhando, coloca o exército de anjos para caminhar com eles. Dê ordem a teus anjos para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, nossos portões, para que nada do inimigo hei de entrar ao nosso lar. Que ao deitar podemos ter uma noite tranquila, ao levantar podemos acordar renovado com o poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levante sua mão, aplaude o Senhor. O culto está encerrado. Domingo temos culto, amém. E semana que vem é unção com óleo, amém. Então traga chave, traga tudo aquilo que você queira consagrar ao Senhor, amém?